Olá pessoal, estamos aqui com o Bispo Giuseppe, da Igreja Anglicana Reformada no Brasil, e vamos estar fazendo umas perguntas aqui para eles a respeito do cristianismo pós-moderno. Olá Bispo, tudo bem com o Olá, senhor? tudo bem? E com você? Tudo bem, graças a Deus. Então, vamos começar a nossa pequena entrevista vendo qual a posição do senhor e qual a visão do senhor a respeito desse mundo pós-moderno hoje, entrando, como posso dizer, quais seriam as desvantagens e as vantagens que a igreja enfrenta no mundo pós-moderno? Se analisarmos com vantagens e desvantagens, respondendo pela ordem que você me apresentou, as desvantagens significa que no mundo pós-moderno, o cristianismo, na mente pós-moderna, é uma verdade entre muitas, não é a única verdade. Uhum. Na verdade, na pós-modernidade você não é uma luta a ver qual é a verdade absoluta, porque na mente pós-moderna não existe a verdade absoluta. Existem Sim. verdades individualizadas. Uhum. Ou seja, a minha verdade absoluta é tão válida como sua verdade absoluta. Sim. Portanto, não há um padrão absoluto de verdade na pós-modernidade. Isso implica que há um mercado muito grande de religiões. Uhum. Portanto, é legítimo legalmente que 4 pessoas comecem uma religião hoje acreditando que qualquer coisa absurda, não? Você poderá ver. Isso são desvantagens. A outra desvantagem é que a forma em que você evangeliza não é a forma em que a igreja está acostumada nos últimos 10, 15, 30, 40 anos. Por isso, muitas vezes, as igrejas que agora estão tendo muito sucesso em preencher as igrejas não são as mesmas igrejas que faz 100 anos estavam conseguindo preencher a igreja. Não significa que aquelas igrejas agora estão erradas e as que estão crescendo estão certas, não mais. Significa que o contexto tem mudado em muitos aspectos. A outra questão é como na pós-modernidade, muitos valores da sociedade pós-moderna entraram na igreja. Então, há muitas questões que não são tão fundamentais. Então, não é tão importante. Não? Então, você pode ver todo tipo de barbaridades acontecendo na igreja. E devido a essa pluralidade de religiões, ou seja, essa pluralidade de igrejas, fica muito difícil disciplinar. Por exemplo, você vai, rouba, eu descubro que você roubou, eu quero disciplinar você porque você é membro da minha igreja. Antes de eu começar o processo de disciplina, não? Que seria convocar uma reunião para ver as provas apresentadas e tudo, você já mudou de igreja, já foi recebido em outra igreja. Então, isso são desvantagens. Sim. A vantagem que eu vejo é que a igreja agora se salvou da modernidade. Eu não sou muito otimista sobre a modernidade. Não? A modernidade tinha colocado a igreja muito presa em conceitos científicos. Não? Você pode comprovar tudo em provas. Em tudo em provas é difícil, porque há muitos aspectos que a ciência ou nossa própria mente não consegue justificar, não precisa explicar completamente. A outra questão é que a modernidade causou que a igreja acreditasse que ser um cristão era acreditar na série de teologia sistemática. Então, você tem as doutrinas certinhas, especialmente o certinho, e isso fazia você um cristão, quando realmente sabemos que muitas pessoas acreditam na coisa certa, mas não vivem a fé cristã. Então, isso tinha causado muitas dificuldades. Então, esses são aspectos positivos. E para mim, o aspecto mais positivo é que eu vejo muitas semelhanças entre a sociedade moderna, a sociedade pós-moderna atual e a sociedade da igreja primitiva, que é a sociedade que a igreja nos primeiros séculos enfrentou. Ainda que na Europa não somente é uma sociedade pós-moderna, como uma sociedade pós-cristã. No Brasil, eu acredito que não, que isso ainda não tem acontecido simplesmente pelo percentual de pessoas que estão na igreja e como estão crescendo as igrejas. Não?
E ainda com todas as críticas que tem a igreja, ainda é uma organização respeitada dentro da igreja. Dentro da sociedade, desculpa. A igreja é respeitada dentro da sociedade. E o que significa isso? Significa que, se nós somos respeitados dentro da sociedade, significa que nós podemos fazer um impacto na sociedade. Isso exatamente é o que a igreja primitiva fez. Existe uma ideia romântica, que é que a igreja primitiva do Novo Testamento é uma igreja que tinha um percentual muito alto de cristãos. Os cristãos do Novo Testamento, percentualmente, não chegariam a 10% da população. Então, era um grupo pequeno, mas impactou-se a sociedade de uma forma muito grande. E eles enfrentaram muitos desafios que nós se enfrentamos. Essa pluralidade religiosa, a questão de que, claro, o enfrentamento de uma verdade absoluta contra outras verdades absolutas, o relativismo presente em toda a sociedade. E, inclusive, enfrentaram perseguições, que nós ainda não temos apresentado muito, não temos enfrentado aqui no Brasil, perseguições, não do estilo que a igreja primitiva sofreu. Então, eu diria que essas são vantagens e desvantagens de uma forma muito breve, porque, claro, há muitos aspectos que podemos olhar, mas... Entendi. Eu acho que o mais positivo da pós-modernidade é que salvou a igreja da modernidade, e o aspecto negativo é esta pluralidade, diversidade, relativismo, falta de inclusive diria um pouco de egocentrismo e hedonismo do ser humano atual. Sim. O senhor tocou em um assunto muito interessante a respeito de que havia mais ou menos 10% de cristãos na época da igreja primitiva. E que fizeram a diferença na sociedade, impactando aquela sociedade, acho que até regiões e regiões com a palavra de Deus. E por que hoje não existe o mesmo impacto na cultura? Olha, se você quer saber a resposta, é muito fácil. Começou a perseguição. Começou a perseguição, e nessa perseguição você faz as pessoas que não adoram outros deuses vão ser mortos. E vamos saber de os cristãos que temos, que falam um 20%, um 25% aqui no Brasil, desse percentual de cristãos, quantos permanecem cristãos? Eu sei que é uma forma muito exagerada de apresentar, mas quem tentou mostrar com isso? Eu acho que era compromisso. Eles estavam vivendo o Evangelho. E viviam os ensinos de Cristo e os mandamentos de Deus, da lei de Deus. Hoje em dia tem pastor que prega que a lei de Deus, os 10 mandamentos, já não precisa mais hoje em dia na igreja. Meu Deus. Que estamos no novo pacto, o antigo pacto acabou, portanto os 10 mandamentos não precisa. Isso é uma heresia. Isso já foi condenado como uma heresia na igreja primitiva. Isso é falta de entendimento também do Evangelho. Porque realmente a graça é que nos salva. Mas a lei de Deus é o que nos ajuda a viver conforme a vontade de Deus. Então não é graça contra a lei. Muitos usam certos textos de Paulo que ele critica a lei, falando que ele nos aprisiona. E evidentemente ele está pregando principalmente para os judeus, os quais acreditavam que, seguindo a lei de Deus, você ia poder ser salvo e agradar a Deus. Nesse sentido, a lei aprisiona. Nesse sentido, a lei nos limita. Nesse sentido, a lei é condenação. Porque sabemos que não podemos obedecer à lei de Deus. Mas no sentido cristão, a graça nos salva. A graça é o que nos permite que cumpramos a lei de Deus. A graça é o que nos capacita. Agora, a graça não é uma excusa para fazer qualquer coisa que nós queramos. Eu não quero ir à igreja hoje. Não preciso, porque eu vivo na graça. Ou vivo na fé. A graça, uma pessoa que realmente tem sido tocada na graça, ela percebe quanto é pecadora e incapaz de merecer a graça de Deus de jeito nenhum. E como Deus tem resgatado essa pessoa da morte espiritual que vivia. Isso radicaliza a sua vida. Os valores que você persegue
os desejos que você tem não são mais aqueles que a sociedade impõe, são o que Cristo impõe. E isso nos valores e na cosmovisão cristã diferente. E não só agora, em todos os tempos, todos os séculos, os cristãos sempre vão encontrar aspectos que vão ser um desafio para ele como cristão. Para nós podemos ver alguns aspectos. Nós vivimos uma sociedade extremamente erotizada, pornográfica, se queremos inclusive falar, que é um problema muito sério. Nós lemos poucas escrituras, portanto, muitas formas, o que nós acreditamos sobre o mundo, sobre os políticos, sobre como tem que ser o Brasil, ele está influenciado por outras fontes que não são a Bíblia. Então, aqueles cristãos primitivos, eles tinham uma visão muito clara do reino de Deus. Portanto, estão dispostos a morrer pelo reino de Deus. E dentro desse mesmo contexto sobre a pós-modernidade, podemos ver a maioria das igrejas atuais, elas estão impregnadas dentro deste, vamos dizer assim, desse movimento pragmático, adotando padrões que dão mais resultados, que dão assim, resultados mais rápidos do que pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Sim, e isso é muito claro nos últimos 30, 40 anos. Por exemplo, os pastores eles atuam como se fossem CEOs de companhias, de empresas. Em outras palavras, eles não dão contas a ninguém por nada. Por exemplo, se você recebe a oferta de dízimo, a congregação na igreja nunca sabe o que acontece com esse dinheiro. Ninguém sabe. Existem metodologias de crescimento que se assemelham muito ao sistema piramidal de negócios, que em alguns casos é muito perigoso, porque utilizam metodologias de convencer pessoas, de manipulação de comportamento, de todas as etapas de psicologia. E por isso você vê que muitos desses pastores de igrejas grandes, como eles pregam, eles se parecem muito ao que se chama um coaching, business coaching. Ou seja, aquele cara que faz essas palestras grandes de autoajuda. Ah, sim. Você viu o filme Sim, Senhor? Sim, Senhor. Você viu? Sim. Você vê aquele cara que está palestrando, aquela palestra para que as pessoas tenham uma melhor vida, uma vida mais feliz. Aquela apresentação, muitas igrejas se parecem dessa forma. Evidentemente com as diferenças óbvias, mas os estilos de pregação são muito pobres de palavra de Deus. As metodologias usadas são muito tristes. O discipulado se parecem uns, o que em inglês se chama nuggets, que seriam aqueles pensamentos básicos. Os estudos bíblicos estão baseados em um papel. Então, essas igrejas pragmáticas que você fala, que eu chamaria outra coisa, elas adoptam metodologias atuais para ter sucesso no que fazem. E o sucesso deles está baseado em números. É como uma empresa. Tantos benefícios, tantos novos membros, temos tido bom sucesso. O crescimento é importante. Uma igreja saudável crescerá. Uma igreja que não é saudável não cresce. Mas esses padrões acabam influenciando a igreja assim, no individualismo, pluralismo, vamos dizer, racionalismo, entra bem nesses padrões, vamos dizer. Eu acho que o racionalismo era mais na modernidade. Na pós-modernidade será mais um misticismo, no sentido pejorativo dessa palavra. Sim. Não? Porque o misticismo tem um aspecto positivo, que eram os místicos do século da Idade Média, no qual alguns deles tinham uma relação muito profunda com Deus e foram chamados de místicos. O misticismo que eu me refiro é este misticismo que se você não tem certas as experiências ou certas dons espirituais, você não é
igualmente santos que outras pessoas. Esse misticismo que leva o cristão além de qualquer realidade. Não? Então, esse misticismo é perigoso. Essas igrejas, eles utilizam todos os aspectos da pós-modernidade a seu favor. Hasta o ponto que eles não se preocupam com essa doutrina ou com a vida cristã dos membros. Por isso vemos muitos escândalos de políticos que são cristãos, são descobertos fazendo corrupção e ninguém fala nada. Então, isso mostra que eles não estão realmente preocupados com como as pessoas vivem suas vidas. Estão preocupados que eles vão na igreja, dizem, e tenham a vida abençoada, como eles falam. Então, abençoada, por certo, significa não abençoada biblicamente, senão abençoada no sentido que consigam o que eles querem. Um melhor trabalho, uma namorada, uma esposa, um casamento feliz. De fato, muitas vezes, se você não tem um casamento feliz, eu já ouvi falar, meu casamento não está abençoado, porque não são felizes. O problema é que, às vezes, não estão felizes porque a mulher deveria de servir um pouco mais ao marido. Ou o marido deveria ser um pouco mais carinhoso à esposa, não? Então, muitas vezes não é que Deus não está abençoando, é que eles não estão seguindo a palavra de Deus. Exatamente. Em relação ao racionalismo, acho que hoje está sendo mais irracional as coisas do que racional, no caso, né? Irracional é uma palavra muito forte. Então, eu não diria irracional, porque é uma palavra muito forte. Mas alguns cultos de algumas igrejas parecem muito irracionais. Não parece que as pessoas têm deixado a sua mente, ou que a sua capacidade de pensar fora do templo, do lugar de reunião, não? Da paróquia. E entram em qualquer coisa que escutam, eles aceitam. Mas eu acho que há metodologias de manipulação. Não é que o pastor seja consciente, mas eu acho que inconscientemente o pastor usa a voz, a música, o tom. Existe isso. Então, isso pode ser o Deus obrando, não? Mas para isso Deus não precisa das nossas técnicas. Ou pode ser o pastor que consciente ou inconscientemente esteja fazendo sem perceber. E pra gente terminar esse papo, acho que eu vou... Não sei, mas eu vou colocar o senhor um pouco na fogueira, acho. Ok. Ele quer ficar na fogueira. Na visão do senhor, qual que é o maior problema que a igreja cristã ela enfrenta hoje? Uma questão é a igreja cristã. Outra questão é a igreja evangélica. Eu acho que o maior problema que temos na igreja cristã hoje em dia é que há muitas igrejas evangélicas que são seitas, destrutivas, e que estão enganando. Então, você me colocou na fogueira, eu saltei na fogueira. Eu acho que nós não estamos obedecendo a grande comissão de Deus. Eu acho que não. Eu acho que não sei o que estamos fazendo, mas nós não estamos fazendo isso. Porque lá há vários aspectos. Um é ir e proclamar o Evangelho de Cristo. Nós não estamos fazendo isso. A igreja proclama curas, milagres, mas não o Evangelho de Cristo. Nós não estamos celebrando os sacramentos. O batismo, não, ir te batizar. Nós estamos batizando batizados. É ridículo. Quer dizer, você é batista, se batiza na igreja batista. Vai para... Eu sei que são seitas, mas você vai para a Adventista, se batiza lá. Você vai a outra igreja e batiza lá. Então, que a igreja batista batize pessoas que sejam luteranas ou presbiterianas mostram uma falta de sabedoria muito grande. Então, por mais não se celebram sacramentos. A ceia do Senhor se celebra uma vez por mês, se se celebra, porque tem igreja que passa meses e meses sem celebrar. Não estamos ensinando aos cristãos a obedecer tudo o que Jesus Cristo ensinou. Então, os cristãos estão obedecendo aquilo que são ensinados, mas não estamos ensinando todo o conselho de Deus para eles. Então, a grande comissão não está cumprindo o mandato cultural. O mandato cultural é transformar onde nós estamos vivendo
para refletir o reino de Deus, para fazer visível o reino de Deus em meio de nós. Que é exatamente aquilo que fez a igreja primitiva. Por quê? Porque eles obedeceram. Então, esse é o grande desafio que tem a igreja hoje. Mas para fazer isso, primeiro temos que falar, esses são lobos e esses são ovelhas. Essas são igrejas cristãs, isto não sabemos o que é. E aqui no Brasil, vivimos muito em cima do muro. Então, como vivimos muito em cima do muro, então fica muito difícil. Você não sei se você lembra, faz um mês havia multidões na rua. O que aconteceu depois de um mês depois? Então, esses movimentos que saíram as pessoas e tentaram mudar o Brasil, o que aconteceu? E eu acho que é parte disso, que não há primeiro, o brasileiro vive em cima de um muro, saiu aqueles dias na rua pedindo coisas muito diferentes. Mas eu não sei o que fez o cristão. Por que o cristão não se levantou em contra da corrupção, em contra da uma educação que ensina nossos filhos não sei, que ensinam, porque algumas crianças não aprendem nada nas escolas. Por que não falam da crise de ensino nas escolas? Por que não falamos de um sistema eleitoral que não beneficia ninguém, que não é um sistema democrático? Por que não falamos de salários indignos? As pessoas trabalham muitas horas, têm que ir 2 horas de trabalho da casa para o trabalho, do trabalho para casa. São condições inumanas. Não se cria uma comunidade. Os cristãos temos que falar sobre que Deus só ama as pessoas. Se Deus ama as pessoas, ama a criação, as cidades têm que ser mais humanizadas. Temos que buscar soluções. E eu acho que o cristão tem perdido essa visão. Porque realmente o cristão não sabe nunca. O cristão fala, eu sou salvo, eu vou para o céu. E aí tá. Olha, pensa que opinião mais egoísta. Eu sou salvo, eu vou para o céu. Outros que se apanhem, não? Que se virem. Ou não sei como você falaria. Então, eu acho que isso é parte do problema. Que a igreja precisa mudar. Urgentemente. Urgentemente. Bom, bispo, obrigado pelo pequeno tempo. Obrigado você por estar aqui Que comigo. Deus continue abençoando o Senhor e que nós venhamos ter mais esses momentos Espero que sim. de aprendizado com o Senhor. Muito bem. Tá joia? Deus abençoe. Deus te abençoe. Gente, Deus abençoe vocês. Até a próxima.